vamos começar, então, falando sobre o quanto nós precisamos provar, muitas vezes, 2 vezes mais a nossa capacidade. Acho que cada uma de nós, assim, apesar de todas nós sermos mulheres que atuamos no futebol, cada uma tem uma característica muito peculiar. A Denise, por exemplo, eu acho que os resultados inquestionáveis, ela que é uma mulher que participou do projeto de sucesso, né, do maior patrocinador do Fluminense, de 15 anos, a Unimed. Ela participou desse início de projeto, participou da idealização, e eu acho que esse sucesso inquestionável fez com que você, hoje, apesar de ter que continuar provando várias coisas, tenha experiências incríveis, né, Denise? Bom, dá uma boa noite, né? Porque não demos ainda, né, oficialmente. Então, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar ao lado de mulheres tão incríveis. E nós somos exemplos de luta e de que a gente consegue vencer essas lutas, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de colocar pessoas que ainda estão, mulheres que ainda temem enfrentar e correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que sempre é bom que a gente possa dividir e mostrar que, se a gente quer de verdade, a gente vai em cima e vai conquistar. Então, é muito legal estar aqui. Muito obrigada. E, com relação ao projeto Fluminense, eu primeiro trabalhei no clube, né? Na gestão do marketing. No momento em que o Fluminense não estava nada bem, estava na Série C, né? Aquele momento bem nebuloso da história do clube. E já, por si só, já seria difícil fazer um trabalho dentro do clube por conta da situação que existia, e principalmente quando chegou lá uma mulher para ser gestora. Segundo informações do próprio clube, eu fui a primeira mulher a ter cargo de gerência na história do Fluminense. Então, assim, dá para entender um pouquinho do quanto foi, porque é um clube de futebol, né? É Fluminense Futebol Clube. Talvez um dos únicos no Brasil que tenha só o futebol no nome. E sempre foi um universo muito masculino, né? Muito machista. Não masculino, machista. E quando eu cheguei no Fluminense, as pessoas me olhavam de cima a baixo, tipo, o que ela vai fazer? A situação é a pior possível. Só que essa menina aí vai resolver o problema? Não sabe como estão lidando, né, cara? Eu tenho uma vontade que, para tirar de mim, eu sempre eu tenho gato, né? Um gato. Eu digo que eu sou igual gato. O gato, quando ele se agarra numa coisa, você só arranca ele tirando a unha. Você puxa. Comigo é a mesma coisa. Ou vão me arrancar minhas unhas todas, ou não vão me tirar daqui. E aí eu comecei a trabalhar. O que me restava era arregaçar mangas e vamos trabalhar. Vamos fazer tudo possível para a gente mostrar realmente que não existe essa de ser homem ou ser mulher. Quem é capaz, e quem é incapaz, independente de qualquer outra situação. É a vontade, o conhecimento. E eu ainda tive o privilégio de trabalhar para um dos maiores amores da minha vida, que é o Fluminense. Então, quando você tem o conhecimento, tem a vontade, e ainda por cima você está trabalhando para aquilo que você ama, então, só vão me derrubar se tiverem muita força, entendeu? Senão não vai. Eu acho que isso também é uma característica muito nossa, né? De todas nós aqui, que é trabalhar com o que a gente ama. Uhum. Algumas com o clube de coração, outras com a escolha que foi feita, que parece que as nossas escolhas também não são fáceis, né? Bruna, você é atleta, né? Atleta do vôlei. Ex-atleta agora, né? Não. Atleta nunca é. E aí você começou trabalhando com o esporte, no jornalismo, mas, de repente, você foi para geral também. Foi punk, trabalhar né? com esporte sempre foi meu sonho, né? Eu pequenininha, vi uma Olimpíada, falei, nossa, quero ir para uma Olimpíada. Fui atleta profissional, fiz a transição para o jornalismo, me encontrei no jornalismo esportivo, comecei no esporte interativo, mas fui para a Record depois. E na Record é assim, você está fazendo esporte, mas se alguma coisa mais importante acontece, te tiram e te jogam no ao vivo
na geral mesmo, na manchete policial, assuntos muito pesados assim que me faziam muito mal, assim, porque eu sou uma pessoa muito sensível, então eu chegava em casa chorando todos os dias. Eu queria resolver o problema do Rio de Janeiro e não conseguia, então aquilo me fazia mal, até que eu pedi para sair da Record e na Cazé TV eu volto para o esporte e me realizo muito e vivo o melhor momento profissional meu depois de tomar uma escolha muito difícil, né, com contas para pagar. Mas volto para o esporte e sou muito realizada. Cobrindo Olimpíada de Inverno, agora recentemente. Ai, que coisa linda. E Fui para a neve contigo, Copa. cara. Foi muito legal, né? E eu acho que uma característica tua, a gente falou da Denise, mas uma característica muito forte tua é que se tem o preconceito, se tem as dificuldades, você dribla todos eles com alegria. O teu sorriso derruba qualquer coisa, sabe? Ok, eu fico arrepiada, porque é verdade. Eu foco muito nisso, assim. Eu tento, com alegria, né? Eu tento não ficar focando no desafio ou no que tem de negativo, sabe? Eu acho que se a gente mostrar a nossa capacidade, o nosso talento e continuar fazendo as coisas com amor, a gente vai ser tão maior do que alguém que duvida da gente ou critica a gente, que eu acho que essa é a minha forma de responder. Sim. Ô, Nath, você frequenta a arquibancada, você frequenta plantões pesadíssimos também, mas a tua especialidade, você é sexóloga. Como é que essa tentativa de calar a voz da mulher, por exemplo, pode refletir nas arquibancadas e refletir na nossa vida, porque a arquibancada, na minha cabeça, pelo menos, e eu acho que não é só na minha cabeça, tem que ser um lugar altamente, o lugar mais democrático do mundo. Como é que é lidar com isso? Bom, primeiro, boa noite. Obrigada, Carlinha, pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Você me apresentou que eu nem consegui responder. Mas a arquibancada é um reflexo do que a gente tem na sociedade, né? Então, infelizmente, assim, o futebol ele é um símbolo muito grande do que a gente associa ao masculino, que é associado ao masculino, né? E essa construção do masculino, ela vai pegar o futebol como quase como se quisesse realmente assim, só para eles. Assim. É uma materialização dessa masculinidade, é isso? E aí eu acho que é muito engraçado, assim, curioso, que quando a gente pensa, né, assim, nos símbolos do masculino e tudo mais, a gente não tem as emoções. E aí, geralmente, em relacionamentos, na vida, o homem não sabe, geralmente, lidar muito com emoção, não aprende a identificar a emoção, não aprende a identificar como lidar com essas emoções. Mas aí, no futebol, no esporte em geral, mas no futebol, é completamente oposto. Ali no futebol, eles podem rir, chorar, abraçar um estranho, dizer ali para o cara do clube, eu te amo, tudo que ele não pode fazer do lado de fora. E aí o futebol ele pegou ele é tanto símbolo, foi construído tanto um símbolo de masculinidade em cima dele, que aí nesse momento a fragilidade faz parte do futebol. Faz parte do masculino. Aí pode, porque aí o cara que não se emociona com o time dele, aí ele tá errado. O cara que não se emociona com o time dele, aí ele tá errado. Não, tem alguma coisa de errado. Por que você não se emociona? Por que não tem isso? Mas a mulher que grita, que chora, que xinga... Aí ela é louca. É louca? Aí eu quero saber da Evelyn. Né? Mas não somos loucas, mas muitos querem sim nos pintar como loucas, né? Como exageradas em alguns momentos de arquibancada, que a gente sente o ápice da emoção, assim como eles também. Mas não podemos expressar como eles. Só que aí é onde entra... a gente, nós mulheres, entramos e mostramos de uma forma para eles que
o mesmo espaço que eles se sentem confortáveis de ocupar, nós também nos sentimos confortáveis. É um espaço, eu acho até engraçado, na verdade, eu estava conversando com uma amiga sobre ocupar espaço, que os homens entendem que são o espaço deles. Só que o homem, ele ocupa o espaço de uma mulher desde quando ele está no ventre, desde quando ele é um feto, ele ocupa o mesmo lugar que uma mulher. Ele já nasce dividindo, né, o mesmo espaço que uma mulher. Então, não existe isso de espaço só para os homens, né, dentro do futebol. E isso, inclusive, veio de uma lei de proibição, na época, se eu não me engano, em 1940, quando eu fui tentar puxar e entender o porquê que a arquibancada funcionava dessa forma, eu descobri que essa lei de proibição, ela teve uma época em que alguns esportes, incluindo o futebol, a mulher era proibida de exercer, né? E aí era algo que era só o homem poderia exercer, poderia ser o jogador, poderia estar ali de forma mais ativa. Só que isso não foi só dentro das 4 linhas. Isso refletiu na arquibancada, né, no modo em que a gente poderia acompanhar. E aí foram 40 anos de proibição. Foi onde os homens se acharam no direito de ocupar esse espaço, né, de tomar esse espaço, mas que é um espaço nosso também. Mas é tudo muito recente, né? Quando a gente para pensar. Muito recente. E é interessante, eu fico triste sobre isso que eu vou falar, mas eu sou filha de um pai que não levava a mulher para o estádio. Então, eu não tenho esse lugar de fala, de ser uma torcedora atuante, que está sempre no estádio, que está sempre participando disso. Eu acho fascinante, ó. Eu fico emocionada, assim. Eu gostaria de ter tido essa vivência, sabe? Eu fui ter vivência de estádio, na real, quando eu comecei a trabalhar com futebol. Então, são poucas as oportunidades que eu tenho de estar ali na arquibancada. Isso não diminui nem um pouco a minha emoção, mas me faz sentir a falta dessa vivência, sabe? Que é incrível, inclusive. É uma vivência porque, no caso, o Fluminense, para mim, como a gente estava conversando antes, eu tive a sorte, né, agradeço muito ao meu tio, de ter me inserido nesse espaço de arquibancada. Ele sempre aprovou, ele sempre apoiou me levar. Era um momento que ele entendia que era um hobby meu. E aí virou um fascínio. Desde quando a primeira vez que ele me viu, né, que ele me levou e me viu olhando para Yang Flu, que é a torcida que eu faço parte, a instituição que eu faço parte, ele falou: olha, não é normal isso que você está sentindo, esses seus olhos brilhando na chegada das bandeiras, né, naquela festa toda que a gente organiza por trás dos bastidores, sem que todo mundo veja. Mas isso que eu acabei de falar, em relação às bandeiras, em relação à festa, isso foi organizado, isso entrou dentro do futebol por conta de uma mulher. A dona Dulce foi uma mulher que inseriu o papel picado nas arquibancadas, né? Então, foi uma mulher que foi pioneira, mais uma vez, em levar a festa para a arquibancada. E hoje, muitos homens fazem, né, a festa, concluem a festa, mas começou na mente de uma mulher. Olha, que coisa linda isso, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Botar papel picado, vamos fazer brilhar, vamos, né? Cara, assim, a gente, a mulher tem essa fama, e não é mentira. Quando a gente vai começar a se arrumar, a gente demora a se arrumar. Seja para que evento for, né? Vai na esquina, será que eu vou botar isso? Será que eu vou botar aquilo? Agora, vocês também já passaram ou passam perrengue na hora de se vestir para o futebol? Seja para trabalhar, seja para torcer, seja só para acompanhar. Eu meio que chutei o balde, né? Eu meio que chutei o balde. Tem uma coisa meio lógica, assim, tipo, se eu estou trabalhando, né, no caso, quando é no estádio, eu coloco a camisa do Fluminense, uma calça jeans e um blazer. Se eu não estiver trabalhando, eu vou botar a calça jeans, a camisa do Fluminense e vou embora. Porque aí é diferente. Eu vou ao estádio e eu vou literalmente uniformizada, né? Mas muitas das vezes a gente está realmente trabalhando. Aí é diferente, né? Aí a gente já tem que pensar um pouquinho por quê. Sempre tem aquele problema do mulher vai de saia, né? Vai de vestido, tá indo para se insinuar,
ou tá indo porque tá se sentindo mais à vontade, né? Porque o homem pode ir de short curto, pode tirar a blusa, né? Tá um maior calor no estádio. Agora, se a mulher vai com uma camisetinha do seu clube ou uma sainha, já pode correr riscos de assédio, já pode correr riscos de ser mal interpretada. Então, aí volta naquela nossa conversa inicial do respeito, da necessidade de cada vez mais a gente se manifestar, né, e colocar essa questão. Temos os direitos também, como todos os outros, de irmos mais à vontade para o estádio, principalmente por vivermos num país completamente de clima tropical. Gente, o calor do Rio de Janeiro é sem condição. Quantas vezes eu fui para treino de futebol com 40 graus, todos os homens de bermuda, e eu lá de calça jeans. Exatamente isso. E eu me dei conta que a única vez que eu me senti realmente à vontade de colocar um vestido para ir num treino foi quando eu estava grávida, que eu falei, grávida, acho que é tranquilo, né? Mas acho que não é nem pensando no que os outros vão fazer. Eu me senti bem comigo mesma, assim, né? De estar num ambiente que eu também não me senti à vontade para usar uma roupa diferente. Até porque você olha no entorno, você não vê outro vestido. Infelizmente. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu também. Eu acho que a primeira vez que eu usei um vestido a trabalho, eu estava grávida, muito grávida já até. Exato. Muito grávida. Até quando a calça jeans cabia, a gente ia de calça jeans. Agora depois é o vestidão e tal. O que é chutar o balde? Eu sinto muito calor. E eu me recuso a ficar desconfortável. Então, assim, o último jogo que eu fui, eu botei o short e falei, vou de short, dane-se, vai. Se alguém fizer alguma coisa, foda-se. Mas uma experiência que eu tenho, pelo menos, de ir no estádio e tudo mais, é que quanto mais feminina eu estou, mais facilidades eu tenho, vamos dizer assim. Se eu, ali, desde a entrada, o pessoal que vai fazer revista, tudo, os caras que, assim, sei lá, tô indo pegar uma cerveja, o pessoal dá licença mais fácil. Acontece E muito isso. eu gosto muito, assim, eu gosto de me arrumar para ir no jogo, porque eu tô indo ver o meu time. Eu quase nunca uso maquiagem no trabalho, eu prefiro dormir um pouquinho mais. Então, assim, naquele momento é um momento especial. Então, eu quero me arrumar, eu quero ir. Então, geralmente, eu faço um rabo de cavalo, porque eu sinto muito calor. Mas aí eu boto um lacinho, eu faço maquiagem, e aí brinco, não sei o quê. E aí, às vezes que eu não fui assim, eu percebi, literalmente assim, na coisa de pedir licença. Não, peraí que a mocinha vai passar. Se não tô maquiada, aí já é uma coisa mais assim. E é muito bizarro você pensar. Quanto mais feminina eu estou, mais bem tratada eu vou ser, porque eu estou fazendo o meu papel de mulher. É um papel. É um papel. Eu estou performando minha feminilidade ali. Eu sou a mesma pessoa, Natália, com maquiagem, sem maquiagem. Mas se eu estou performando feminilidade, aí a história muda consideravelmente. No caso, instituição de organizada, é engraçado porque isso inverte um pouco. A mulher, para ela ser respeitada... Antes, né? Hoje a gente tem mudado um pouco esse cenário. Mas antigamente, para ela ser respeitada, para ela ganhar o respeito e a confiança, às vezes de ter um cargo dentro da organizada, ela precisava ter uma postura masculinizada, né? Ela precisava ser machista, sabe? Ela precisava reproduzir comentários machistas, assim como outros homens, para conseguir... E até vestimenta Vestimenta, trejeitos. E aí, sim, era uma mulher que poderia, talvez, chegar num cargo um pouco mais alto dentro da torcida organizada, que poderia estar no meio, né, dos homens ali para conseguir um cargo, conseguir, no caso, ter uma confiança a mais, né? Então, na organizada, existe muito esse preconceito. Quanto mais feminina, se você chega lá querendo inserir uma forma mais feminina de ser, você é vista como, não o meu caso, mas a gente escuta muito isso. Olha, tá procurando um namorado, olha, tá procurando um parceiro. Inclusive, eu sou casada, né? Vou fazer 18 anos casada, com um torcedor organizado. E muitos ligam a minha existência na organizada ao fato de ser casada. E eu digo, não, olha, eu conheci
ele aqui. Eu já vinha antes, né? Não é um caso atrelado. Não é porque eu sou casada com ele que eu sou da organizada. Eu hoje sou casada porque eu já existia na organizada. Eu já me sentia pertencente àquele lugar. E, né, para mim, encontrei o amor da minha vida naquele espaço. E até hoje seguimos. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Melhor ainda. Juntou os dois mundos, o hobby e o amor.